Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, parceiros de oração, discipuladores do Senhor Jesus, dando continuidade ao nosso estudo do que Jesus deseja que você faça. No primeiro vídeo, a gente deu uma introdução geral à revista e falamos sobre o tema Algo Maravilhoso Aconteceu a Você, que é compartilhando a experiência com Jesus. E agora nós vamos ir para o segundo vídeo falando sobre como você pode se tornar um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo, tá certo? Estamos indo aqui para a nossa terceira página da revista, tá certo? Deus o ama e quer que sua vida tenha significado e que ela seja abundante no Espírito. Ele deseja lhe dar a vida eterna. Tendo como base o seu grande amor, ele providenciou um plano simples e maravilhoso através do qual você pode alcançar a salvação em Cristo. Esse plano está registrado na Bíblia. Vejamos alguns versículos que mostram por que Deus o preparou. Então nós vamos ver aqui alguns versículos que mostram o plano de salvação que Deus preparou para mim e para você, para todo aquele que quiser. Porque Deus não faz acepção de pessoa, está dando oportunidade para todos. Amém? Então, primeiro, todos pecaram. Romanos 3,23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele criou esse plano porque eu, você e todo mundo pecou e peca. Tem mau pensamento, tem mau sentimento, tem atitude errada, tem palavra errada. A gente erra todo dia. E por conta disso, Deus fez um plano. Por causa desse motivo, você e eu somos pecadores. Pecar significa violar ou transgredir a lei de Deus. O homem peca quando suas ações, palavras e pensamentos são contrários à vontade de Deus. A Bíblia afirma que todos os homens, sem exceção, estão em pecado. Segundo motivo que ele criou esse plano, porque o pecado traz a morte. Em Romanos 6,23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, todos nós somos pecadores. E aqui está mostrando por que ele criou esse plano mais ainda. Porque o pecado leva a gente à morte. Nesse versículo, o significado de morte não apenas sentido físico, mas se refere principalmente à morte espiritual. Esta morte vem em consequência do pecado, que separa o homem de Deus. Mas, no seu infinito amor e misericórdia, Deus providenciou que o homem pudesse ser salvo através da fé e obediência a Jesus Cristo. Ou seja, o pecado ele traz a morte, ele nos separa de Deus. Essa palavra morte vem do grego thanatos, que significa exatamente separação, separação de Deus. Quando a gente morre fisicamente, é o que a gente chama de morte física, separa a alma do corpo. Mas a morte espiritual é que a gente pode estar vivo, mas separado de Deus, porque não anda na sua presença, porque não segue com Ele. Está separado de Deus, certo? E infelizmente, existirá a morte eterna, que é se a pessoa morrer sem Cristo, ficar eternamente separado de Deus. Então, por isso ele criou esse plano, porque o pecado traz uma consequência muito negativa, que é esse afastamento de Deus. E terceira parte do plano, Cristo morreu por nossos pecados. Em Romanos 5,8 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Cristo na cruz é o alto preço pelo qual são resgatados os pecados dos homens. No entanto, os seus pecados só serão perdoados se você pedir perdão ao Senhor, implorando que Ele venha habitar em sua vida. Somente Cristo pode salvar. Todo esforço empreendido pelo homem
é insuficiente para alcançar a salvação. As boas obras, a sinceridade, a honestidade para com o próximo, a participação nas atividades de uma igreja, o ser batizado ou qualquer outra coisa, não garante a salvação. Somente Cristo pode salvar. Há um versículo lá em 1 Pedro 3,18 que diz assim: Cristo sofreu pelos pecados e Ele pode nos levar a Deus. No outro, João 14,6, talvez você conheça de cor, né? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em Atos 4,12 diz que em nenhum outro há salvação, somente em Jesus. E Timóteo diz que não há, que há apenas um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo que se fez homem. Está até aqui uma foto, né, para ilustrar o homem de um lado, o abismo no meio e Deus do outro. O homem muitas vezes tenta, né, através de práticas, chegar até Deus. Mas não dá, porque a gente está todo mundo afundado. É isso que está querendo mostrar. Só ter boas obras não é suficiente para chegar até Deus, porque tem um abismo entre nós. Só ser sincero também não é suficiente. Só se batizar e ir para a igreja também não é suficiente. Só tem um meio da gente ser salvo, que é através da cruz de Cristo, que é a ponte que pode nos levar até Deus. Amém? Por quê? Porque Ele foi o único homem sem pecado que morreu, derramou o sangue dele para perdoar o nosso pecado. Ele é o próprio Deus que desceu essa terra, se fez carne, habitou entre nós, para poder morrer no nosso lugar, para a gente poder ter essa ponte agora de chegar até Deus. Por isso que só a salvação em Jesus e mais ninguém. Amém? E último passo, né, aqui desse plano, o 4, salvo por Cristo. Romanos 10,13 diz assim: porque qualquer que invocar o nome do Senhor será salvo. Com uma simples e sincera oração ao Senhor, você receberá a salvação. A maneira de se expressar não é tão importante. O importante é que você suplique a Cristo o perdão de seus pecados e a sua presença no seu viver diário. Você pode orar assim, um exemplo de oração, né? Senhor Deus, reconheço que sou pecador. Creio que Jesus Cristo morreu por meus pecados e agradeço por esse sacrifício. Salva-me, vem habitar na minha vida. Eu quero te receber como meu Salvador e Senhor, para que possas guiar a minha vida. Ajuda-me a fazer somente a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Observe no texto de Romanos 10,13 a maravilhosa promessa de Deus para você. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocou o nome do Senhor sinceramente e pediu que Ele perdoasse os seus pecados, certamente está salvo. As páginas seguintes apresentam o que Cristo quer que você faça a partir de agora. Então, só mais uma ressalva aqui, né? Invocar implica em fé e compromisso com Deus. É muito mais do que um mero emprego de palavras. Invocar é pedir socorro. Invocar é reconhecer que a gente está perdido, que a gente não consegue sozinho. E a gente pede socorro exatamente quando a gente chega a essa conclusão. Eu tenho esse problema, eu tenho esse pecado, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa limitação. E eu não estou conseguindo sozinho. E por isso que eu peço socorro, e por isso que eu invoco: Senhor, me ajuda, me socorre, me salva. Por isso que diz: porque todo aquele que invocar, pedir socorro no nome do Senhor, será salvo. Somos salvos por Ele. Amém? Receber a Cristo como Salvador é, na verdade, apenas o começo de uma nova vida. A partir de agora, você precisa crescer na vida espiritual. Então, primeiro a gente toma essa decisão, a gente reconhece, a gente pede socorro. E depois, Ele vai nos orientar como que Ele quer que a gente caminhe. E a gente vai terminar esse vídeo apenas com esse finalzinho aqui
da passagem, que diz assim: Jesus deseja que você cresça na vida cristã. Ele quer que você experimente o melhor. E por querer assim, ele diz em João 10:10, parte B: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No entanto, para que você experimente esta vida abundante, é necessário que esteja disposto a ser obediente ao que Jesus diz. Se você me ama, guardará os meus mandamentos. Aqui estão 8 pontos de fé que Jesus deseja que você cumpra. Então, o Senhor quer que a gente agora aprenda, coisas que a gente precisa fazer, 8 pontos que a gente vai ver aqui, importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Porque o desejo de Jesus não é apenas que a gente vá para o céu, mas é que a gente também vai aprendendo a viver uma vida nessa terra melhor, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida completa, uma vida transbordante, uma vida cheia de Deus. Amém? Então espero você no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre o primeiro ponto, que é: Jesus deseja que você tenha a certeza da salvação. Amém? Que Deus te abençoe.